né? Você travando, tem que voltar para marcar. Então, qual é o estilo de jogo que você mais se adequou, que você gostou? E, se possível, qual foi o técnico que mais te marcou na tua carreira? Estilo de jogo, eu costumo lembrar sempre assim do time de 2008 do Campinense, né? Era um estilo de jogar muito, muito fera pra mim, exclusivamente, porque o Freitas, a gente tinha uma lateral direita muito, muito forte, né? Que era o Fábio Santana na época. Tinha o Marquinhos Mossoró, de volante, muito bom também. E tinha Charles Wagner. Então, assim, a gente tinha dois cão de guarda muito bom e tinha o lado direito. Então, assim, eu jogava muito livre, né? A minha preocupação era somente de tentar segurar a linha dos caras até o meio campo. Passou do meio campo, Charles Wagner ele ia dar esse primeiro combate, o Mossoró ele ia dar esse primeiro combate que cobria a minha subida. O Fábio Santana, se você for ver alguns jogos de 2008, o Fábio Santana ele quase não ia no ataque, cara. Quase não ia no ataque. Então, assim, os times começaram a marcar muito o nosso lado esquerdo, né, porque eu tinha uma subida muito boa, e começaram a esquecer um pouco mais o lado direito, porque dizia que o Fábio Santana não subia. Então, assim, toda vez que o Fábio Santana subia, ele fazia gol, cara. Era o elemento surpresa. Era o elemento surpresa. Ele acabou sendo um elemento surpresa justamente por causa disso, porque assim, o nosso lado esquerdo era muito forte no ataque, e na defesa o Charles Wagner ele fazia essa função de cobrir as minhas costas, ou ele ou o Marquinhos Mossoró. Fazia muito bem essa função. Então, assim, o Freitas acabou que fez um plano de jogo muito, muito bom naquela época. E tinha um Washington ainda, né? Tinha um Washington ainda meio. que, pelo meio, que a gente, quando subia para fazer um dois com ele, era fatal, era fatal. O time era muito bom, tinha uma qualidade muito grande, a gente se entendia muito bem. Mas, assim, um treinador e um estilo de jogo que me marcou muito foi o Fernando Diniz, né, que hoje está no Fluminense. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Paraná em 2015. E diferente demais, cara. Ele também não joga com esse novezão lá que você falou, esse centroavante O lá. fixo que faz o pivô. Ele não joga com esse 9. E quando jogava, esse 9 ele não ficava fixo, ele não ficava de pivôzão lá. Tinha que rodar todo mundo. Então, se você for ver o jogo de Fernando Diniz, tem hora que o zagueiro tá de lateral, cara. Tem hora que o lateral tá de meia. Tem hora que o zagueiro tá de volante. Tem hora que o volante tá de zagueiro. E você não consegue ler bem o jogo do Fernando Diniz, porque se movimenta muito. É um jogo de muita movimentação. E por isso que muitas das vezes, quando o time de Diniz perde, ele perde de 2 ou 3. Ele nunca perde de 1-0. Se for prestar atenção nos jogos de Diniz, ele nunca perde de 1-0. Quando ele perde é de 2 ou 3, justamente por causa dessa movimentação muito grande que tem. Quando não consegue encaixar dentro do jogo, aí acaba saindo 1, 2 ou 3 gols no jogo. Quando encaixa, pode ter certeza que as oportunidades de gol vão aparecer, de 5 ou 6 ou 7 oportunidades que vai aparecer. É um abre-perna, é um corta-luz, é um passa, é um 2, que você não consegue entender. Quem está de fora procura entender o jogo e não consegue entender. Então, assim, é um dos treinadores que me marcou muito, né, na minha carreira. Tanto que no ano de 2016, de 2015, de 38 rodadas do Brasileiro, eu joguei 36. Então, assim, foi um ano que eu mais consegui manter uma regularidade, foi com o Fernando Diniz. E com ele eu joguei de segundo volante. Já não joguei nem de meia nem de lateral. E quando eu fui para o Paraná, eu fui como lateral esquerdo. E quando ele chegou, a gente fez uma reunião, ele perguntou para mim se eu queria jogar com ele. Eu falei, pô, que não quer jogar com você, professor? Ele falou assim, então, eu vou te colocar numa função. Se você fizer, você vai jogar comigo. Aí ele falou que você vai jogar de segundo volante. Eu falei, pô, tô em casa. Já tinha feito isso já também em outros clubes, então pode me colocar. E daí a gente deu uma crescida muito grande. Na época tinha o Jean Imer, que hoje está no Juventude, jogou no Vasco, no Corinthians. E ele tirou o Jean Imer do time na época, porque o Jean não conseguiu encaixar dentro do trabalho dele, esse esquema de trabalho dele. Então ele tirou o Jean e me colocou. E eu consegui dar uma crescida muito grande dentro da competição. É tanto que nesse ano aí também eu fui eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato
paranaense na época. E quando ele chegou pro brasileiro, eu consegui dar uma sequência muito boa também no brasileiro. Já vinha numa Série B ou foi Série A? Isso é a Série B. A B. Já vinha numa empolgação muito grande, vinha numa confiança muito, muito boa do estadual, ter sido eleito o melhor lateral da competição. E quando ele chegou, eu tomei um choque de primeira, porque ele falou assim, pô, você vai... se você quiser jogar comigo, você vai de segundo volante. Eu tomei um impacto na época, né? Porque eu falei, pô, eu tava de lateral, o melhor lateral da competição. O cara chega agora e o cara quer me mudar de posição. Eu falei, pô, mas é mais uma oportunidade que eu vou ter de jogar com outro treinador, né? Pô, já fiz essa função, eu não vou me apegar a eu ter sido o melhor lateral esquerdo da competição. Pô, vou em busca do novo. Eu falei assim, vamos embora. Mas e a torcida lá? Como é que ficou quando viu você mudando de posição? A princípio ficou meio que, porra, Fernandes de segundo volante. Pô, os caras até então nunca tinham me visto jogar naquela posição, né? E eu tinha sido eleito o melhor lateral esquerdo da competição. Então ficou meio que pro torcedor. Mas depois que os caras viram o time jogar, viu a forma de jogar, os caras falaram, porra, se achou. Eu acho que ele não era lateral, acho que ele era segundo volante mesmo. E as coisas começaram a andar. Então, assim, foi um dos treinadores que mais me marcou em questão de planejamento de jogar. Foi o de 2008 com o Freitas, né, que ele segurava o time para que o nosso lado esquerdo jogasse, ficasse mais solto. E esse do Fernando Diniz, que o time era uma versatilidade muito grande dentro de campo, todos os jogadores. O Freitas era estilo Joel Santana. O paizão. Até o jeito dele falar parece muito. Paizão, aquela coisa de motivar na pré-eleição do Freitas. Eu fiquei sabendo que ele tinha uma pré-eleição muito boa em termos de motivar o jogador, porque o jogador com Freitas jogava para ele. Muitas vezes estava com probleminha no clube, de atraso de salário, mas o Freitas ele conseguia. E também nos clássicos, o Freitas ele estava sempre na corda bamba. Quando chegava num clássico, ele conseguia vencer.